sala, essa casa seja invadida pela tua presença. Fala conosco, Senhor, nos enche da tua felicidade. Nós oramos assim agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Bem, nós estamos falando sobre a felicidade que o Senhor Jesus nos propõe. E quando Jesus, ele trouxe o seu sermão do monte, ele falou que existe a possibilidade de ser feliz, e não só existe, ele também disse como seríamos felizes, tudo bem? Nós já conversamos sobre 3 pares dessas bem-aventuranças, que contrapõem com a felicidade ou as felicidades que o mundo nos oferece. Nós conversamos já desde o início desse mês, que a sociedade oferece o contraponto de felicidade sobre os bem-aventurados, são os autoconfiantes. Eu tenho até uma imagem que vai demonstrar para vocês a diferença de uma felicidade com a outra felicidade. A sociedade diz que os felizes são os determinados, os autoconfiantes, aqueles que confiam em si mesmo. Mas Jesus nos ensina que felizes são os pobres de espírito, que aprendem a depender de Jesus Cristo. Nós vivemos numa sociedade que tenta vender para nós a ilusão, a mentira, que é possível ser feliz em todos os momentos, principalmente se você ficar olhando as redes sociais das pessoas. Nós temos a sensação de que as pessoas estão sempre felizes e que elas precisam transmitir e vender essa imagem de uma felicidade constante. Mas Jesus nos ensina que felizes são aqueles que choram. Choram pelos seus pecados, que choram pelas suas perdas, que choram pelas suas falhas, porque os que choram serão consolados. Nós falamos também que essa sociedade nos ensina que felizes são os fortes, aqueles que lutam pelos seus direitos, aqueles que lutam pelos seus benefícios, aqueles que não estão dispostos a perder, que querem ganhar, avançar, conquistar. Mas Jesus propõe uma jornada onde felizes são os mansos, que estão dispostos a abrir mão dos seus direitos. Estão abertos e disponíveis até enfrentar prejuízos. Felizes são aqueles que muitas vezes abrem mão dos seus privilégios, dos seus direitos, em nome de um benefício maior, em nome de um propósito maior. Nós conversamos também que felizes são aqueles que pensam em si em primeiro lugar. Não é essa frase que a gente mais ouve? Você tem que pensar mais em você. Você tem que ouvir mais o seu coração. Você tem que fazer o que o seu coração pede para você. Você tem que amar a si mesmo. Mas a proposta de Jesus é diferente. Felizes são aqueles que colocam o outro em primeiro lugar. Felizes são aqueles que aprendem a amar o próximo como o Senhor amou. Os irmãos conseguem que existe uma diferença? Essa felicidade da sociedade é individual, que tem o centro, o seu coração, sua vontade, suas necessidades. Mas a felicidade do reino, a felicidade de Jesus, a felicidade do Evangelho, coloca Deus no centro, coloca as pessoas no centro. Se essa felicidade do mundo é individualista, é consumista, é conquistar, é ter, é chegar lá, a felicidade do reino e do Evangelho é doar, é se entregar, é generosidade, é perdoar. Se a felicidade do mundo é sobre ter, a felicidade de Jesus é sobre ser feliz. Os irmãos e as irmãs estão me entendendo, sim? Aí eu volto a perguntar: que tipo de felicidade você tem buscado até hoje? Talvez a sua jornada tenha sido uma jornada de infelicidade, porque você está atrás da felicidade que não vai satisfazer o seu coração. Uma felicidade que é passageira, que é frágil, que é egoísta. Que às vezes você chega lá, cheguei onde eu queria, conquistei, comprei, realizei. Mas é uma felicidade que se vai. Mas a felicidade do reino, ela independe das circunstâncias.
ela independe se o vento é ao nosso favor. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, e hoje nós vamos falar sobre os misericordiosos e os puros de coração. Os irmãos e as irmãs estão comigo, sim? Abre então a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo número 5, nós vamos ler versos número 7 e 8. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo número 5, versos 7 e 8. Olha o que o texto diz: bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Vamos ler juntos? Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Guarde bem a lição dessa noite. A felicidade em Jesus é destinada para os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Provérbios capítulo 14, verso 21 diz assim: quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com misericórdia os necessitados. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com misericórdia os necessitados. Você pode pesquisar no seu celular depois, você pode pesquisar no seu computador, o quanto alguns estudos estão revelando a nós, o quanto a palavra de Deus já dizia há muito tempo, que o nosso cérebro, ele produz, nos nossos neurônios, uma química, que produz em nós a sensação de felicidade, principalmente quando eu e você praticamos atos de generosidade, de misericórdia, quando nós ajudamos o próximo. Isso não é maravilhoso? Deus não apenas diz para você que você tem que ser misericordioso. Deus não apenas chama você para cuidar do necessitado. Deus não apenas desafia você a amar o próximo. Mas Deus construiu você de uma maneira tão perfeita que no exato momento que você faz isso, o seu cérebro produz substâncias que traz dentro de você satisfação, alegria, contentamento. Como é feliz aqueles que praticam a misericórdia, pois eles receberão misericórdia. Para você entender isso, eu preciso trazer a imagem da parábola do rei perdoador. Se encontra lá em Mateus, nós não vamos ler todo esse texto, mas os discípulos estavam perguntando para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? E eles tentam mostrar para Jesus qual é o limite. Pedro tentou sair de uma maneira positiva diante de Deus, diante de Jesus, dizendo: Senhor, e se eu perdoar 7 vezes? A cultura judaica dizia que você podia perdoar até 3. Pedro, para tentar sair, com um saldo positivo com Jesus, pegou o número 7 da perfeição. E se eu perdoar 7 vezes? Aí Jesus diz: olha, Pedro, pega esses 7 que você acha que é muito, agora multiplica por 70. Porque a misericórdia, o perdão, não tem a ver com quantas vezes eu devo perdoar, mas é sobre uma decisão dentro do meu coração. E ele então conta uma parábola. Existia então um rei que decidiu então chamar todos aqueles que deviam para ele algum valor. E certa vez ele chamou um credor que tinha uma dívida incalculável. Depois você pode ler lá em Mateus capítulo 18, do verso 23 ao verso 35. Era um homem que devia aproximadamente, aí nós fazendo as contas, devia 150 mil quilos de ouro.
ele teria que trabalhar aproximadamente 150 anos para poder pagar a dívida com esse rei. Então o rei decidiu, olha, pode vender ele, pode vender os filhos, a família, para que a dívida seja paga. Mas diz o texto que esse homem, esse grande devedor, ele implorou compaixão desse rei. E a grande lição do texto é que diz o texto, essa parábola, que o rei teve compaixão. Compaixão. E ele perdoou essa dívida imperdoável. Esse servo, então, que recebeu esse perdão incalculável, quando ele saiu da presença do rei, ele encontrou um amigo dele, que devia para ele também. E as contas é que o que o amigo dele devia era aproximadamente 100 dias de trabalho. Era uma conta que dava para pagar. Mas aquele servo que foi perdoado por uma dívida incalculável, diante desse seu amigo, ele disse: não, eu não vou te perdoar. Você e a sua família, todos serão vendidos para que você pague essa dívida. Aí rolou aí a fofoca no WhatsApp. Vocês viram lá? Olha só, fulano foi, a conta dele no Serasa foi pago, quitado lá. Ele não foi capaz de perdoar. E aquela fofoca no WhatsApp, grupo de WhatsApp e tudo, caiu no grupo de WhatsApp onde o rei estava. E quando o rei ficou sabendo, disse: não, peraí, chama de novo aquele servo lá que eu perdoei. Então diz o texto que aquele rei disse: olha, eu perdoei você uma conta que não dá nem para calcular. Acho que cartão de crédito nenhum, saldo nenhum seu no banco seria capaz de perdoar. Mas eu perdoei. Eu fiquei com esse prejuízo. E você não foi capaz de perdoar um conhecido que tinha uma dívida que dava para pagar? Então agora você vai ser preso. Você vai ser atormentado até a sua dívida ser quitada. Eu sei que o final parece trágico, mas a lição é que nós temos diante de Deus uma dívida que é imperdoável. Não existe boas obras que eu e você podemos fazer para quitar os nossos pecados diante de Deus. O nosso Deus, Ele é justo, Ele é reto, Ele é santo. O nosso relacionamento com o Senhor é marcado pelo pecado. Temos uma dívida impagável diante de Deus. Mas nós fomos perdoados pela sua graça. Não foi merecimento, mas foi bondade, foi misericórdia, foi graça. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, gratuitamente, através de Jesus Cristo, que foi a oferta pelos nossos pecados, o Senhor decidiu nos perdoar. E aquele que então tem a fé em Jesus, crê que Jesus é quem Ele diz ser, crê que Jesus morreu lá na cruz pela sua vida, tem a certeza que essa conta impagável diante de Deus, por causa de Jesus, da graça de Jesus, essa conta está quitada. Mas, diante desse ato de tão bondade e misericórdia do Senhor, fica um desafio para nós. Se nós fomos perdoados dessa maneira, eu e você temos que perdoar também. Essa é a grande questão. Porque às vezes, quando nós falamos de perdão, de misericórdia, o nosso olhar, ele está no horizonte. Então nós olhamos para as pessoas e nós achamos que podemos decidir, né? E falando: você merece, você não merece. Você eu vou perdoar, você eu não vou perdoar. Você eu posso perdoar, você jamais vou perdoar. Porque muitas vezes a gente tenta achar essa razão de maneira horizontal, olhando para as pessoas, e muitas vezes nos colocando num patamar de superioridade. Mas quando eu e você vamos decidir agir com misericórdia, com perdão, com graça, nós precisamos olhar para o alto. Precisamos olhar para o nosso relacionamento no vertical e lembrar o quanto o Senhor nos perdoou.
O quanto Ele foi gracioso e misericordioso comigo e com você. Jesus não morreu na cruz porque você era bonzinho ou boazinha. Jesus morreu na cruz quando eu e você éramos pecadores. E pela fé, pela graça, eu e você somos perdoados. Então, através desse perdão que flui da eternidade, que flui da cruz, que flui através de Jesus, eu e você devemos então, motivados por essa graça, motivados por esse perdão, motivados por essa misericórdia, nós precisamos praticar a misericórdia, precisamos aprender a perdoar, precisamos praticar a bondade. E misericórdia é exatamente dar àquela pessoa aquilo que ela não merece. Talvez ela não mereça a sua paciência. Talvez ela não mereça a sua amizade. Talvez ela não mereça a sua segunda oportunidade. Mas a misericórdia é exatamente isso. Dar àquela pessoa o que ela não merece. É bondade, é graça. Porque assim um dia o Senhor fez conosco. Você consegue dizer amém? Mas essa parábola ela é marcante, sabe por quê? Porque o final da história não é um final feliz. Porque aquele que não perdoou, ele foi entregue a tormentos, ele foi entregue a torturadores. E é exatamente isso que acontece quando eu e você decidimos não perdoar. Já diz aquela frase antiga, né, que não perdoar é tomar o veneno esperando que o outro morra. Mas é exatamente isso. Quando eu e você negamos o ato da misericórdia, quando eu e você negamos o ato do perdão, quando eu e você negamos o ato da bondade e decidimos manter a mágoa, o rancor, o ódio, a decepção, decidimos manter aquela pessoa no nível de relacionamento onde ela se considera inferior a nós. Não, eu não vou sorrir com ela, eu não vou cumprimentar ela, não vou falar com ela. Eu vou manter uma distância. Quando eu e você agimos dessa maneira, nós que estamos sendo atormentados. Nós que estamos sendo acorrentados pelo nosso orgulho, pela dureza do nosso coração. Nós achamos que estamos fazendo a coisa certa, porque somos justos, porque eu sou reto, porque o que aquela pessoa fez comigo, ou com aquela pessoa que nós gostamos, não é certo. Mas lembre quem você é diante de Deus. Lembre quem você é diante de um Deus santo, perfeito, e o que Ele fez por você lá na cruz. Por isso, quando eu e você sonegamos o perdão, o coração adoece, a alma pesa, falta alegria de estar na presença do Senhor, desconfiamos das pessoas. Quando não perdoamos, somos infelizes. E por último, meus queridos, talvez o mais desafiador dessa mensagem sobre quando nós somos misericordiosos, recebemos misericórdia, sabe por quê? Porque por trás dessa mensagem está dizendo o seguinte: mas se nós não agimos com misericórdia, Deus tem o direito de negar a sua misericórdia conosco. Vamos lembrar a oração do Pai Nosso? Você lembra a oração do Pai Nosso? O que a oração do Pai Nosso fala? Assim como nós. E se eu não perdoar? Você está dando o direito de Deus não te perdoar. Você consegue entender isso? Quando nós negamos a misericórdia, quando nós negamos o perdão, quando nós negamos a graça, nós estamos ouvindo de Deus dizendo: eu também nego o perdão. Eu também nego a misericórdia. Depois você pode ler lá Mateus, Salmo número 18, onde o salmista vai dizer que Deus permanece fiel para o fiel, mas Ele permanece inflexível para aquele que é inflexível. Por isso que Jesus, Ele, quando veio ao mundo, sabe quem mais Ele incomodou? Sabe quem Jesus mais incomodou? Será que foram os pecadores? Será que foram os corruptos? Será que foram as prostitutas?
Sabe quem ouvia a mensagem de Jesus e ficava assim indignado? Eram os religiosos. Por terem um relacionamento com Deus, por serem fiéis a Deus, eles achavam que eles tinham o direito de não perdoar, de não agir com misericórdia, de não agir com bondade. E quando Jesus veio, e Ele veio oferecendo perdão para o pecador, a segunda chance para aquele que caiu, oferecendo perdão para aquele que não merecia, os religiosos e todo o sistema da religião naquela época não conseguiu aceitar a mensagem de Jesus. Mateus capítulo 9, verso 10 e 13 diz assim: estando Jesus em casa, foram comer com Ele seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus, que eram os religiosos daquela época, perguntaram aos seus discípulos: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que isso significa: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Às vezes a gente quer agradar a Deus com o nosso culto, queremos agradar a Deus com a nossa oração, queremos agradar a Deus com o nosso dízimo, queremos agradar a Deus com a nossa prática de religiosidade, mas o Senhor está dizendo: eu não me agrado de sacrifícios, eu quero misericórdia. Eu quero atos de misericórdia, sacrifícios de misericórdia. Muito mais do que seu culto, mais do que a sua religiosidade, mais do que a sua aparência de retidão, o que eu quero é atos de misericórdia. Porque os misericordiosos receberão misericórdia. Os irmãos estão comigo? Sim? Os misericordiosos receberão misericórdia. A misericórdia nasce da misericórdia de Deus. A consciência da necessidade da misericórdia de Jesus é a fonte de todo perdão e compaixão. Enquanto você não entender que Jesus veio ao mundo, não para os outros que são pecadores, não para os outros que são fracos, não para os outros que cometem erros, se você não entender que Jesus veio ao mundo por você e para você, como um pecador, e Ele oferece misericórdia para você, talvez você nunca vai entender por que oferecer misericórdia para as outras pessoas, porque afinal todos nós somos misericordiosos, todos nós somos pecadores, e todos nós precisamos da misericórdia de Deus, e assim espalhar essa misericórdia. Eu vou ser bem sincero, a igreja evangélica hoje está muito cheia de religiosos, mas está faltando gente com misericórdia. Hoje as igrejas estão lotadas, a nossa recente, em alguns cultos também está lotada, mas é como se essa mensagem chegasse para nós dizendo: olha, mais do que os seus sacrifícios, mais do que a sua religiosidade diária, semanal, é misericórdia que eu quero. Não sei se vocês ficaram sabendo de uma situação que aconteceu no Texas em 2018, uma tragédia, quando uma policial, Amber Gidger, de 31 anos, ela entrou no apartamento onde ela morava e ela errou o andar onde ela morava, como se ela morasse no 33 e ela entrou no 23, e ela abriu a porta, era o mesmo lugar, na mesma direção, ela abriu a porta, e quando ela viu um movimento dentro da, então, aparentemente, o apartamento dela, ela sacou a arma e atirou. E ela matou, então, Brad Jean, um jovem, negro, líder de louvor da sua igreja, trabalhava na área de contabilidade, estava dentro da casa dele, e aquela policial, por ter errado o apartamento, matou esse jovem dentro da sua própria casa. Consegue imaginar uma tragédia como essa? Eu tenho algumas fotos desse acidente, dessa tragédia. Depois os irmãos podem procurar aí na internet sobre essa tragédia.
trouxe uma repercussão muito grande nos Estados Unidos, porque ela era uma policial branca e ela acabou matando um negro. Então, naquela época nos Estados Unidos, vivendo um conflito racial, a repercussão foi muito grande. Mas o mais chocante foi que, dentro das testemunhas, um dos que teve a oportunidade de falar no tribunal foi o irmão desse jovem. E o irmão desse jovem, ele teve a oportunidade de falar diante dessa policial, depois de ter recebido a pena que ela recebeu. E ele disse algumas palavras, os irmãos podem procurar também o vídeo nas redes sociais, na internet, porque é muito lindo. E ele falou assim: gosto de você, falando para aquela que matou o irmão dele. Gosto de você como qualquer outra pessoa. Não vou dizer que espero que você apodreça ou morra, como aconteceu com meu irmão. Pessoalmente, eu quero o melhor para você. Nunca iria dizer isto na frente da minha família. Mas eu não queria que você fosse para a cadeia. Quero o melhor para você, porque sei que era exatamente o que o meu irmão iria querer. E o melhor para a sua vida é entregar a sua vida a Jesus Cristo. E naquele tribunal ele quebrou aquele protocolo e ele perguntou para a juíza se ele poderia abraçar essa mulher. E o irmão então, desse jovem que havia falecido, esse jovem, também cristão, naquele momento da condenação, ele foi e abraçou, chorou aquela que tirou a vida do seu irmão. Os misericordiosos receberão. Às vezes eu e você, por tão pequenas coisas, a gente se acha no direito de dizer não. Não vou perdoar. Não vou aceitar. Eu vou virar cara. Eu vou fazer cara feia. Eu vou fazer bico. Talvez eu e você ainda não entendemos a grandeza da misericórdia, a cachoeira da misericórdia que jorrou lá na cruz, e nós estamos negando uma gota de misericórdia para o próximo. A felicidade em Jesus é reservada para os puros de coração, pois verão o agir de Deus. A felicidade em Jesus é reservada para os puros de coração, pois verão o agir de Deus. Essa palavra puros que nós temos no Novo Testamento, no grego, é a palavra kataros, que significa, e talvez a tradução literal, era uma palavra utilizada quando separava a palha do trigo. Quando conseguia então tirar a palha do trigo, então o trigo sozinho, esse ato era o trigo puro. Em outros momentos era utilizado para descrever o vinho ou o leite que não havia sido adulterado, nem mediante adição de água. Então, o puro é aquele que não é misturado, aquele que não é dividido, aquele que não é repartido. O puro é aquele que é íntegro, o inteiro. É aquele que não tem dobras no seu coração. E é muito marcante quando Jesus fala os puros de coração, porque na nossa cultura hoje, nós entendemos, de uma maneira assim, pedagógica, que o coração representa o centro das emoções, como se a mente representasse o centro da razão. Claro que nós sabemos que tudo isso é produzido pelo próprio cérebro, tudo bem? Mas na cultura judaica, o coração não era a fonte das emoções, mas o coração, na verdade, é o centro da personalidade humana.
O coração, na verdade, envolve emoções, envolve convicções, envolve motivações, envolve intenções. É a centralidade do ser humano. Então, é como se não as emoções, não o coração, não o sentimental, mas como se o centro da pessoa, como se na profundeza do coração daquela pessoa, ela preservasse o que é reto, o que é puro. Ela não esconde nada de Deus, ela não tem dobras diante de Deus, ela não tem o que esconder diante do Senhor. Salmo número 24, do verso 3 ao verso 5, diz assim: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos e nem jura por falsos deuses. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Sabe como eu e você às vezes não temos o nosso coração íntegro? Quando eu e você repartimos o nosso coração com outros deuses. Gosto de uma expressão do pastor Tim Keller que fala que deuses e ídolos são coisas boas que nós colocamos no lugar que pertence somente a Deus. Às vezes nós adoramos a Deus, mas no altar, no nosso coração, tem Deus, tem a nossa família, tem os nossos sonhos, tem a nossa felicidade, tem a nossa vida profissional, tem a nossa saúde. E não é como se Deus estivesse em prioridade, mas Deus compete com todos esses outros deuses. Tem hora, quando convém, a gente ouve o que Deus tem para nos dizer. Mas existem situações que a família tem um peso maior. Existem situações que a nossa felicidade tem um peso maior. Existem situações que a nossa vida profissional tem um peso maior. Então nós fragmentamos o nosso coração e repartimos às vezes alguma parte que cabe a Deus, outra parte ao trabalho. E Deus não é a centralidade, Deus é apenas mais uma repartição, Ele é mais uma gaveta, Ele é mais uma área, não o centro. Quando eu e você fazemos assim, nós somos idólatras. Tem muitos de nós que estão vivendo uma vida idólatra com a sua família, que às vezes a família tem mais autoridade do que o próprio Deus, e às vezes não consegue tomar uma decisão na vida, porque um costume familiar, uma opinião familiar pesa mais do que a própria voz do Senhor. Tem muitos que fazem da sua agenda e da sua vida secundária, porque o que dita as regras é a vida profissional, é o dinheiro. A Bíblia trata isso, nós somos idólatras. Não porque você vai num outro culto, não porque você participa de uma outra religião, porque você dá a coisas boas, excelentes, mas você dá um lugar que às vezes pertence só ao Senhor. Os irmãos e as irmãs estão me entendendo, sim? E quando eu e você caímos nessa tentação, é como se o nosso coração fosse impuro, é como se os nossos lábios fossem impuros, como a nossa mente fosse impura. E o Senhor está esperando de nós um coração mais puro, mais obediente, que não divida a atenção, que não divida o coração com tantos outros deuses deste mundo, como o dinheiro, o sucesso profissional, a saúde acima de tudo. E aqueles que são puros de coração, eles verão o agir de Deus. Verão o agir de Deus. Você lembram da história que se encontra no livro de Daniel, os 3 amigos de Daniel? Lembra aquele nome? Sadraque, Mesaque e Abednego. O Veg tinha até uma camisa com esses 3. Vocês lembram? O rei Nabucodonosor construiu uma estátua e ele decidiu que todos deveriam se dobrar diante dessa estátua. E aqueles que não dobrassem o seu joelho, seus joelhos seriam jogados na fornalha. Nós estamos vendo uma sociedade que está constantemente dizendo: se dobrem diante do dinheiro, se dobrem diante da diversão, do entretenimento, se dobrem diante do trabalho, se dobrem diante dos deuses deste mundo. Interessante que aqueles 3 decidiram não dobrar os seus joelhos.
e eles sofreram consequências. Eu queria dizer para você entender e aprofundar a sua fé, tudo bem? Diz o texto que eles disseram assim para o rei: Rei, nós não vamos nos dobrar diante do Senhor, e nós vamos para a fornalha, e se Deus não nos livrar da fornalha, saiba que só existe um Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que é o nosso Deus. Eles não tinham esperança e nem exigiam de Deus que Deus livrasse eles da fornalha, tudo bem? Eles estavam dispostos a morrer, mas não negar a integridade diante do Senhor. Mas eles foram jogados na fornalha. Mas diz o texto que um quarto homem esteve dentro daquela fornalha, que é a figura do próprio Senhor, o próprio Deus esteve ali. E aquela chama ardeu, aquela chama queimou, mas não consumiu aqueles jovens, porque eles não se dobraram, eles permaneceram puros de coração. Preste bem atenção, é uma promessa do Senhor. Os puros de coração irão ver o agir de Deus, mesmo no meio da fornalha. Verão Deus como nenhum outro, porque o nosso Deus é o Deus maravilhoso, que intervém, realiza o impossível. Vale a pena obedecer, vale a pena permanecer fiel, vale a pena confiar, vale a pena abandonar os falsos ídolos do nosso coração, vale a pena de fato colocar o Senhor no centro das nossas vidas, porque os puros de coração verão o Senhor. Lembram também? Daniel capítulo 6. Daniel, também agora já num outro contexto, não era mais a Babilônia, agora é um outro rei, o rei Dário da Pérsia. Fizeram então uma lei onde não deveria buscar nenhum outro Deus, e Daniel orava 3 vezes por dia, e mesmo sendo muito amigo do rei, Daniel foi jogado nas covas dos leões. Mas diz lá o texto que um anjo fechou a boca dos leões, e Daniel saiu vivo daquela cova. Os puros de coração verão o agir do Senhor. Os puros de coração verão o agir do Senhor. Eu posso dizer para você que o Senhor é o Deus que intervém, que Deus é um Deus que visita na fornalha, é um Deus que visita na cova dos leões. Mas eu não posso prometer para você que todos nós seremos libertos da fornalha ou da cova dos leões. Porque a história que Jesus tem para a nossa vida não se limita a essa vida. Porque um dia eu e você fecharemos os nossos olhos para essa história, mas abriremos os nossos olhos para a eternidade. E os puros de coração verão a face do Senhor. Sabe qual é o maior sabotador da sua felicidade? Preste bem atenção aqui comigo. Qual é o maior sabotador da sua própria felicidade? Falta de dinheiro, hein? Ah, se tivesse um dinheiro a mais na conta, hein? Política. Ah, se o seu partido sempre ganhasse. Trabalhar menos. Quem que é o maior sabotador da sua felicidade? É o diabo o maior sabotador da minha felicidade. Sabe o que Jesus está dizendo quando Ele fala sobre felicidade? Aquilo que Ele disse lá depois em Mateus capítulo 15, verso 16, verso 19 e 20, diz assim: pois o coração do homem sai os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os roubos, o falso testemunho, as calúnias. São essas coisas que saem do coração, tornam um homem puro. Sabe o que Jesus está falando sobre a felicidade? Sabe quem é o maior sabotador da sua felicidade? É você. O maior inimigo da sua felicidade é você.
é o seu pecado, é a sua desobediência, é a dureza do seu coração, é o seu egoísmo, é o seu consumismo, é o seu próprio coração que sabota a verdadeira felicidade. Por isso a felicidade não se compra, a felicidade não se conquista, a felicidade não alcança lá, a felicidade alcança aqui, ela nasce aqui, ela flui aqui, começa aqui, quando o nosso coração é transformado, renovado e restaurado pelo Senhor. Salmo 51, verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito obediente, porque a felicidade, ela nasce no coração. Vença o maior inimigo da sua felicidade, morrendo para você mesmo e renascendo em Jesus. Enquanto a banda se prepara, Filipenses capítulo 4, verso 8 ao verso 9 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará em vocês. Preste bem atenção, a felicidade não está lá, a felicidade não se compra, a felicidade não se conquista, ela se vive. Comece entregando o seu coração ao Senhor como você nunca entregou. Começa reconhecendo os seus pecados, a mágoa, a falta de gratidão nunca está bom, o orgulho, a dureza. Senhor, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é reto, que seja isso que exista no meu coração. Talvez o que você precisa não é de uma vida melhor, mas é de um coração transformado, puro, porque os puros de coração verão o Senhor. Os puros de coração se alegrarão no Senhor. Os puros de coração se renovarão no Senhor. Por isso, terminando, para você refletir e pensar ao longo dessa semana, primeiramente, guarde bem isso. Perdoar é libertar um prisioneiro. Eu já usei essa frase várias vezes. Preste bem atenção. Perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Não, aquela pessoa não merece. Eu não vou dar essa liberdade. Eu não vou dar essa chance. Quem está sendo prisioneiro é você da sua mágoa e da sua raiva. Liberte-se, perdoe. Perdoar não é simplesmente dizer que não foi nada. Perdoar não é simplesmente dizer que nada aconteceu. Mas perdoar é olhar nos olhos, é se libertar da raiva, da mágoa, do ódio, é não agir com indiferença. Não deixar de agir com dureza no coração. Um coração limpo, um coração leve, um coração cheio do Senhor. O que você precisa fazer para vencer os sabotadores da sua felicidade? O que você precisa fazer essa semana para vencer os sabotadores da sua felicidade? Talvez o primeiro ato é perdoar. Talvez é aprender a agradecer mais. Agradecer pela vida, agradecer pela igreja, pelo país, pelo ar que respiramos, chuva que tem caído. Talvez é levar a sério o seu vício e buscar cura, tratamento, ajuda. Talvez é abandonar o pecado.
e de fato abandonar esse pecado, confessar, se arrepender, chorar diante do Senhor. Trate a raiz da infelicidade do seu coração. Busque a raiz. Busque um coração novo diante do Senhor. Vamos ficar em pé? Vamos cantar?